Glória a Deus! Temos aqui o livro de Levítico, capítulo 14. Vamos aí? Continuação da lei acerca do leproso depois de sarado. Antes nós falamos sobre a praga mesmo, né? Acerca da praga mesmo da lepra, agora depois de sarado, vamos saber? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra no leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que me houver de purificar, se torne 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave e um vaso de barro sobre águas vivas, e tornará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar, se lavará os seus vestidos, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Será que ao 7º dia reparará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba, e as sobrancelhas de seus lábios, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará seus vestidos, e lavará sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e 1 cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. O sacerdote tomará do cordeiro e oferecerá para expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a expiação da culpa como a expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará de longe o azeite, e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita naquele que tem a purificar-se, e sobre o dedo polegar na sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto
e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares e um log de azeite e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais uma será para expiação do pecado e a outra para holocausto. E ao 8º dia da purificação, o trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, o sacerdote houver por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará o azeite da palma de sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar o azeite que está na mão do sacerdote, porá a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto com oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver praga de lepra, culpa na mão, não pode alcançar o precioso para a sua purificação. Oh, glória! A lepra em uma casa? Vamos ver? Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, você prestou atenção? E eu enviar, e disse Deus, falou, olha, possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes, na casa, tem convinhas verdes ou vermelhas, e aparece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras e que estiverem a praga, em que as lance fora da cidade em um lugar imundo, e fará rasgar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houvessem rasgado lançarão fora da cidade, em um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e o porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tornará a casa e se rebocará. Porém,
se a praga tomar e brotar na casa depois de se arrancarem as pedras e depois de casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido lepra roedora, há na casa imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade em lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também, o que se deitar a dormir em tal casa levará os seus vestidos, e o que comer em tal casa levará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote entrar, examinando, eis que se a praga da casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para esfriar a casa 2 vezes e pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma água e um vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na água decolada e nas águas vivas, e espargirá na casa 7 vezes. Assim esfriará naquela casa com sangue da avezinha e com a água viva, e com a avezinha viva, com o pau de cedro, com isopo e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da lepra e da tinha, e da lepra dos vestidos e das casas, e da infestação e do apostema e das espolas, para lhe ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Glória a Deus! Glória a Deus! Temos aqui o livro de Levítico, capítulo